Eu esqueci de colocar para gravar, agora está gravando, a gente já leu Josué 8, do 1 até o 29. Então, estava começando a explicar, então vou voltar. Então, é difícil a gente contar ou saber o número certo, como está falando, porque a palavra aqui no hebraico para 1000 é a mesma palavra para companhia, relacionada ao exército. Então, não dá para a gente saber se ele está falando de 12 mil pessoas ou 12 companhias do exército, 12 grupos de soldados e tal. Então, o mais provável aqui é que seja relacionado à companhia do exército. Por quê? Porque a cidade de Ai, pelas pesquisas que são feitas na região aqui da cidade, pelo tamanho da cidade, era uma cidade de mais ou menos 1000 e poucas pessoas só, no total. E aqui no texto está falando que é 12 mil. Mas as cidades maiores da região naquela época tinham esse número, 12 mil, 10 mil pessoas morando dentro da muralha. Então, Jericó, se diz que Jericó tinha entre 8 e 10, 12 mil pessoas na época. Então, Ai deveria ser bem menor do que Jericó. Então, o número de pessoas é menor. Por isso que, quando os espias falam para Josué mandar um grupo pequeno, ele fala, manda 3 mil que dá e sobra. E realmente, dá e sobra. Então, não dá para saber se eram 3 mil soldados que era para ele mandar, ou 3 companhias só do exército de Israel para dar conta de água. Porque era uma cidade muito pequenininha. Mas embora ela fosse uma cidade pequena, ela era uma cidade-chave para continuar a conquista da terra. Porque toda cidade murada era uma cidade onde as pessoas podiam se esconder, podiam se refugiar. E aí poderiam fazer guerra de guerrilha, de atacar, depois voltar, recuar. Então ficava aquela vai, não vai, e ia demorar. Então a estratégia que Deus dá para Josué durante toda a conquista é de guerra aberta, não é de guerra de cerco. O que é guerra de cerco? O exército chega, cerca a muralha, sitia a cidade, ninguém entra, ninguém sai. Então, se a cidade não tem fonte de água fresca, então até acabar a água eles não vão abrir. Mas acabou a água, e aí? Vão morrer de sede. Vai morrer de fome, porque não vai entrar comida, não vai. Então, a guerra de sítio, a guerra de cerco era dessa forma, só que demorava, dependendo do tamanho da cidade. Algumas cidades, não aqui na Palestina, mas lá, por exemplo, Nínive era uma cidade que tinha tanto água corrente quanto plantação dentro da cidade. Então a cidade ela nunca ia passar fome com o cerco. Ela era autossustentável. Então os inimigos de Nínive nunca iam fazer uma guerra de cerco na cidade. Então a Nínive foi uma cidade que demorou séculos e séculos para ser conquistada, até que os babilônios conquistaram. Na Palestina aqui, muitos povos tentaram conquistar e tentaram com essa guerra de cerco. Só que além de ser demorada, por ser demorada, ela é cara. Porque você tem que manter o exército lá no campo de batalha, tem que ter comida para o exército, tem que ter água potável para o exército. Tudo isso envolve a logística da guerra. Então, para não demorar, a estratégia que o Senhor deu para Josué foi: vocês vão fazer guerra aberta. Vocês vão encontrar o inimigo frente a frente e vão guerrear. Para a cidade de Ai, não valia a pena eles ficarem dentro da cidade, porque eles sabiam que eles iam morrer de fome e de sede. Então, como na primeira vez
que o povo de Israel subiu para guerrear, a cidade de Ai ganhou. Na segunda vez, era de se esperar que acontecesse a mesma coisa. Só que, olha o que o Senhor diz para Josué no versículo 1. Não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. No capítulo anterior, que a gente viu o pecado de Acã, que o povo não conseguiu vencer, no final, a gente vê que com a morte de Acã, da sua família, a ira de Deus foi aplacada, né? E que agora Deus estava de volta com a mão dele sobre Israel para abençoar e para dar vitória. O Senhor estava saindo à frente de batalha agora. Da primeira vez ele não foi, mas agora ele está indo. Por isso que no capítulo 7 fala: o povo ficou com as pernas derretidas, né? O coração derretido. Eles não conseguem agora com essa derrota, né? Eles perderam o ânimo para lutar. Mas agora o Senhor fala o contrário para ele: não tenha medo, nem fique assustado, porque eu já entreguei ele na sua mão. Você só tem que fazer agora o que eu estou mandando, tá? Obedeça o que eu estou falando agora. Então Josué separou todo o exército em dois, para fazer a emboscada, tá? A cidade de Ai, ela era a primeira cidade ali, murada no alto da cordilheira de montes, ali, né? na planície lá em cima. E a entrada da cidade, a porta principal da cidade, era virada para o norte, tá? E o povo de Israel, que estava com Josué, se acampou de frente para a cidade. Então eles passaram para o norte, eles vieram do sudeste, que era onde ficava Jericó, subiram a montanha e ficaram do lado norte, de frente para a cidade. E a outra emboscada ficou do lado oeste, né? Escondido pela montanha. Então, quando Josué desse o sinal, eles iam descer a montanha e invadir a cidade. Porque a estratégia qual foi? A gente vai se dar a conhecer a cidade de Ai, né? Eles acamparam e de madrugada eles viram o acampamento de Josué e saíram para a batalha, né? Só que eles foram com tanto ímpeto que foi toda a cidade. Todos os combatentes saíram, deixaram a porta aberta, deixaram tudo aberto, escancarado. E aí, quando eles se afastaram da cidade, Josué se voltou, levantou a lança, que era o sinal para o pessoal que estava do outro lado correr para a cidade. Então eles chegaram na cidade, viram a cidade vazia, praticamente. Só com as mulheres, crianças, os velhos, invadiram, mataram todo mundo e colocaram fogo na cidade. E o fogo era o sinal para aqueles que estavam fugindo, atraindo, né, os soldados de Ai, para eles se virarem e atacarem os soldados de Ai. E aí os soldados de Ai ficaram entre os dois exércitos. O exército que estava fingindo que estava fugindo e o exército que entrou na cidade. E aí eles ficaram no meio, sanduíche, e acabaram morrendo todo mundo. Essa é uma tática militar bem comum da época, né? Porque, como eu falei, a cidade de Ai não tinha capacidade de sustentar um cerco. Eles não sobreviveram a um cerco. Então a melhor chance que eles tinham era atacar de frente. Embora fosse uma chance ínfima, né? Bem pequenininha essa chance, eles fizeram isso. Os outros povos que estavam ali, as outras cidades que estavam por ali, eram cidades bem maiores que Ai. E a gente vai ver no capítulo seguinte, nos seguintes ainda, né, que essas cidades vão fazer alianças entre si.
para aumentar o seu exército e assim poder atacar o povo de Israel. Então, uma cidade sozinha, eles perceberam que eles não iam conseguir vencer Israel. Mas quem sabe, se unindo, eles conseguiriam fazer frente a Israel. E aqui a estratégia que Deus deu para Josué foi dividir a terra prometida no meio. Jericó ficava ali praticamente no meio do território, né, dividindo o norte e o sul. Então, para o sul você tem um monte de cidades importantes, cidades grandes, e para o norte tem outras cidades grandes também. Então, quando ele divide o território no meio, ele tem uma coisa boa e uma coisa ruim quando ele faz isso. A coisa boa é que ele pode conseguir impedir que o exército do norte venha ajudar o do sul. Só que também ele pode se colocar no meio dos dois. Ele estava no meio dos dois. E de repente, se do sul e do norte atacar ao mesmo tempo, ele pode se ver numa enrascada. Só que a estratégia de Deus para eles era uma estratégia de conquista rápida. Se eles fossem cercar a cidade, poderia ser que o povo do norte ia vir, conseguir se juntar e atacar. Só que essas cidades, esses povos que estavam espalhados, eles não eram amigos. Eles viviam na mesma região, só que eles eram povos e cidades isoladas. Tinham alguma questão de comércio em comum, né, de comercializar entre si, mas não de intimidade política, não tinha laço. Mas era no máximo comércio, né? Então, para acontecer essas alianças, as cidades mais fortes, elas iam exigir alguma coisa das cidades mais fracas. Só que elas eram cidades muito parecidas. Então eles não guerreavam entre si, porque a perda ia ser muito grande. Não valia a pena guerrear entre si. Então cada um ficava no seu canto. E aí, se viesse algum inimigo em comum, eles pensavam em fazer aliança. Só que isso demorava. Então, Deus dá para Josué essa estratégia de conquista rápida. Conquistou Jericó, já vai para Ai, de Ai já vai para outra, e assim por diante. Que não dá tempo das outras cidades se reunirem. O que vai acontecer? No capítulo 10, no 9 a gente vai ver semana que vem a aliança com os gibeonitas. E depois vai ter outras batalhas, com cidades que fizeram aliança entre si. Só que são cidades bem próximas umas das outras. Eles não fizeram aliança com cidades lá longe para ajudar. E são povos que, de origem diferente, até de língua diferente também, né, que vão se juntar para tentar combater Israel. No versículo 30, a gente tem a renovação da aliança, que Deus já tinha mandado fazer lá com Moisés, está voltando agora com Josué. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que esse já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, como seus anciãos, os seus chefes e seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal com Moisés, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois Josué deu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição,
segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Então, Deus deu essa ordem para Moisés, para que quando o povo chegasse na terra prometida, eles fizessem essa proclamação, esse sacrifício e essa renovação da lei, onde eles dividiram. Metade do povo ficou em frente ao Monte Gerizim, o outro diante do Monte Ebal. E um lado proclamou as bênçãos da lei, o outro lado proclamou as maldições da lei. E todo mundo estava sabendo o que era. Quais eram as maldições, quais eram as bênçãos da lei. E tudo aquilo que eles tinham que fazer para obedecer e seguir a aliança. Para que Deus estivesse com eles. E a lei foi repetida novamente para que todo mundo pudesse ouvir. Tanto mulheres como crianças, todos os homens que estavam ali. Não era só o exército que estava ali, era todo o povo. Então todos eles puderam ouvir a repetição da lei e aquilo que Deus exigia. Mostrando que aquilo que aconteceu com Acã, o pecado de Acã, já tinha sido perdoado por Deus, e que eles eram um povo de Deus, e que eles estavam debaixo dessa aliança. Aqui fala que o altar que foi construído era feito de pedras toscas. O que é pedras toscas? Do jeito que achou, fica. Não foi lavrada, né? Não foi lavrada, não foi feito nada nas pedras, só simplesmente pegou as pedras e colocou lá no lugar, fez o altar, ofereceu o sacrifício. Porque não era para ser um altar fixo, era para ser um altar só para aquele momento. Os arqueólogos já encontraram vários altares espalhados pela terra de Israel nos montes, porque nos montes os pagãos adoravam Baal, adoravam Astarote, os outros deuses, e eles faziam um templo no alto dos montes também. Nesse caso aqui era um altar só para ser para ser feito, usado uma única vez. Não era para ser algo duradouro. Memorial, nem nada disso. Aqui no Monte Ebal eles encontraram também um altar antigo que não dá para saber para que Deus que é, de que época que é, mas é um altar por volta dessa época aqui também. Só como ele é uma estrutura bem grande, é provável que não seja esse aqui, porque teria sido uma estrutura mais permanente, e essa aqui é uma estrutura mais passageira mesmo. Eles quem? O pastor está falando? Os arqueólogos. Isso. Eles encontraram bem no Monte Ebal. Além disso, Josué escreveu numa pedra, ali no Monte Ebal também, os 10 mandamentos. Aqui era um costume dos povos da época, e durante muito tempo, não só da época, mas durante vários séculos, escrever a lei em pedra, para que todo mundo que passasse pudesse ler. Os babilônios fizeram muito isso, mas mais para frente, nos templos, nos prédios públicos, eles colocavam colunas, eles iam adicionando colunas com as leis escritas ali na pedra mesmo da coluna, escritas de forma escavado na pedra, não com tinta, por exemplo, era escavado na pedra mesmo em alto relevo, em baixo relevo. Então, tudo aquilo que era importante era escrito em pedra. Por isso que vem a expressão que é usada até hoje, está escrito em pedra. Por quê? Porque o que está escrito em pedra não dá para apagar. Você consegue quebrar a pedra, mas se você quebra a pedra, você consegue juntar de novo. Então, a ideia é essa expressão que a gente usa hoje de estar escrito em pedra, que não
que não dá para apagar. Então, essa renovação da aliança é para lembrar o povo daquilo que Deus já tinha falado para Moisés e para eles não se esquecerem da aliança. Porque assim que eles entrarem na primeira cidade que eles conquistam, já tem um pecado no meio da nação. Então, repete de novo aí para a nação, para que eles não se esqueçam com quem que eles estão lidando. Olha as bênçãos que eu tenho preparado para vocês. Olha as maldições também que tenho preparado para vocês, caso vocês não obedeçam. Então, presta atenção, guarda a lei, guarda a aliança. E é interessante que no começo aqui do capítulo, quando Deus fala para eles irem até Ai, agora que eles entregaram na mão deles, ele fala, cadê? 9. Não, no 2. Você fará com a cidade de Ai, com o seu rei, o que fez com Jericó, com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Jericó, ele fala o quê? Que não era para pegar nada. Não era para pegar nada. Tudo aquilo que era de tesouro, que era importante, de gado, era para o Senhor, separado para o Senhor. Agora em Ai vocês podem pegar tudo. Então a partir de Ai, todas as cidades que eles conquistam, eles podem pegar tudo. E a divisão dos espólios era feita de forma uniforme. Todo mundo recebia a mesma quantidade, para não deixar um mais rico do que o outro. Então eles pegavam os espólios e levavam para acampamento diante de Josué, deixavam tudo lá, faziam um montão e ia dividindo entre as famílias, entre as tribos, assim por diante. Tinha separação também daquilo que pertencia ao Senhor. Aí em Deuteronômio ele vai falar qual que é a divisão certinha de tudo que acontece. Alguma dúvida? Pastor, primeiro, quando ele se refere, o livro da lei de Moisés está referindo a algum livro, Êxodo? O livro da lei é a lei. O livro da lei é a lei. Tudo que Moisés escreveu. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É o Pentateuco, então. Tá. Quando a gente fala no capítulo 8, Deus só dá a promessa, vamos dizer assim, né? Deus só garante a Josué que, para ele não temer, não ficar assustado, porque ele ia dar a vitória. Mas a gente vê aqui que a estratégia foi de Josué, né? Ele que falou assim: olha, a gente vai, não é o Senhor mesmo. Versículo 2 ainda. Põe emboscadas na cidade por detrás dela. Emboscada. Foi o Senhor que deu a estratégia. E Josué executou. Você não precisa nem pensar o que vai ter que fazer, só obedecer. E outra, aqui quando o pastor falou da separação das tribos, 6 ficam aqui, 6 ficam aqui. É como se esse grupo falasse as bênçãos, né? E aquele só ficasse escutando, né? E depois esse aqui ficava, é como se fosse aqui, a divisão, né? Aqui o grupo de lá, né? Falasse as bênçãos do Senhor, para esse grupo ia ficar só ouvindo, né? E depois esse aqui falava e aquele ficava escutando. Era esse o raciocínio, né? Aí todo mundo sabia o que estava acontecendo. Mais alguma dúvida? Esse sapato não é aquele leproso. Os leprosos, tirou o leproso na porta da cidade, né? Eles falam assim: a gente está correndo pelo mão. É uma parte que tem que estar viva. E
Ah, sim, né? Tá bem pra frente, é. É segundo Reis isso aí. Isso é quase uns 800 anos depois. Mas só pode dizer também que a derrota de Ai já estava sendo proclamada pelo Senhor, mas a derrota de Ai pode ter sido a sua autoconfiança, porque ele derrotou o primeiro, né? A primeira batalha, né? Aí ele falou assim: agora tem eles de novo para perder de 7-1 do Brasil, né? Já vi eles de novo, né? Sim, humanamente falando, militarmente falando, o Ai não tinha alternativa. Eles tinham que sair para a guerra. Mas eles foram tão autoconfiantes. Eles foram tão autoconfiantes, mas eles tinham que sair de qualquer jeito. Eles não iam aguentar um cerco. Eles não tinham esse raciocínio que a derrota de Israel para eles foi devido a uma coisa particular do povo de Deus, né? Eles acharam que eles eram os bonzão. Amém? Osmar, ora. Pai, como foi maravilhoso, Senhor, esse momento, essas horas, Senhor, esse minuto que passamos aqui, nossos irmãos, ó Deus, reunidos, aprendendo a Tua palavra, Senhor. E obrigado, Pai, obrigado porque é a Tua palavra, Senhor, é o Senhor que fala conosco através da Tua palavra, nos mostrando, Senhor, que assim como o povo de Israel teve suas batalhas, Senhor, nós temos também nosso dia a dia, mas com as próprias lutas particulares, Senhor, contra as nossas vontades, sobre aqueles que se opõem à nossa fé também. Mas, Senhor, obrigado, que o Senhor sempre venha nos confortar, para nós nos atemorizar, nos assustarmos, e que o Senhor nos dê sempre estratégia, Senhor, para saber lidar, Senhor, com o nosso dia a dia, com a nossa vida em particular, com as afrontas que vêm, Senhor. Oh, Pai, que nossa confiança possa sempre estar em Ti, Senhor, e dizer que somos mais do que vitoriosos, Pai. Obrigado, Pai amado, pelos louvores, e que a cada dia, Senhor Deus, nas quarta-feiras e aos domingos, o Senhor venha acrescentar um número de irmãos para que possa estar aqui aprendendo a Tua palavra, Senhor, que é tão maravilhoso de se aprofundar, Senhor, nesse conhecimento que é saber mais de Ti, Pai. Por cada irmão que veio, muito obrigado, Senhor. Derrama a bênção, que o Senhor despede em paz aqueles que moram perto, e também o nosso pastor que vai até Santos, conduz em paz, Senhor Deus, chegar até seu destino. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa, Pai, que o Senhor nos concedeu hoje. Em nome de Jesus.